Olá, você está no canal Podcast Funsegem, criado para conectar você com notícias importantes da atualidade para o seu futuro. 2026 promete ser um ano agitado para os investimentos, com eventos como a realização de eleições gerais no Brasil, pressão envolvendo gastos públicos, juros Selic ainda altos, crise nos meios político e judiciário, guerra no Irã, entre outros acontecimentos. Tudo isso gerando impactos sobre a bolsa, dólar, ouro e inflação. Para analisar a complexidade desse cenário, convidamos o consultor financeiro Guilherme Benites, sócio-diretor da Aditus e integrante do Comitê de Investimentos da Funsegem. Vamos começar falando das eleições. A volatilidade nos investimentos é comum em ano eleitoral. A questão é, quando o mercado vai começar a reagir e por que ele oscila em ano eleitoral? Vamos ouvir o que o Guilherme Benites tem a nos dizer sobre isso. Desde o ano passado, a gente já tinha uma percepção de que esse ano seria um ano mais volátil. O ano passado acabou sendo um ano pouquíssimo volátil, as coisas caminharam super tranquilamente bem, assim, né, até de forma um pouco espantosa. Mas esse ano, no mínimo, a gente tinha a questão eleitoral. E aí a questão eleitoral é uma questão que normalmente chacoalha um pouco os mercados, porque às vezes, e em particular em 2026 isso tende a ser verdade, a questão eleitoral para fins da avaliação do mercado financeiro, né? E aí a gente está falando aqui de um dos aspectos de uma eleição. É lógico que uma eleição tem diversos aspectos, mas o mercado financeiro ele vai focar nessa eleição agora na questão de estabilidade fiscal, vai focar na questão de política fiscal. Se a gente tivesse, né, um cenário em que o fiscal está super equilibrado, talvez ganhar o candidato A ou o candidato B com ideologias completamente distintas entre si não seria um tema relevante para o mercado, né? Ah, o mercado gosta mais da ideologia X ou da ideologia Y. Enfim, cada um tem sua opinião pessoal, mas eu diria que isso não deveria, em nenhum momento, fazer preço. O que acaba fazendo preço, gente, é justamente essa percepção sobre como vai ser a política fiscal desse novo governo. E por que a política fiscal é tão importante? A questão da política fiscal, se você começa a gastar mais do que você ganha, você começa a ter que pedir dinheiro emprestado. Ah, o governo não tem para quem pedir dinheiro emprestado, né? O governo vai lá e emite dívida. Só que cada vez que um governo que está gastando mais do que ganha emite dívida, o mercado vai lá e fala assim: ó, tá bom, eu te empresto, mas eu vou te emprestar uma taxa de juros alta. Aí o governo não ajusta a conta. Próximo empréstimo, te empresto, mas a taxa vai ser mais alta. Daqui a pouco, o governo que já gastava mais do que ganha, ainda ganhou de presente um juro enorme de uma dívida que ele tomou para poder gastar mais do que ele ganhava. E isso vai criando uma bola de neve que não tem um final bonito. Então, a preocupação do mercado hoje é essa: como que o próximo governo, seja ele um governo que é a continuidade do atual, seja ele um novo governo, vai lidar com a questão fiscal. Porque se esse governo lida de uma maneira adequada com a questão fiscal, o que vai acontecer? Qual que é o primeiro efeito disso no mercado? É que a taxa que o governo toma emprestada fica mais baixa. O que acontece? A taxa que parametriza toda a economia é mais baixa. Então, para o empresário fica mais fácil investir. O governo para de gastar tanto dinheiro com juro e consegue ter mais dinheiro para gastar com coisas que são importantes para a população, né? Com investimento, com saneamento básico, com saúde, etc. Você entra num ciclo virtuoso. Então, a grande preocupação do mercado hoje é essa. Hoje, a relação dívida-PIB do Brasil, né, que é o que o mercado convencionou usar para medir, né, o quanto a gente está perto de não ter mais dinheiro para pagar as contas, ela está alta, não está num nível desesperador, muito pelo contrário, mas a trajetória dela é ruim, é uma trajetória que só sobe, né? Então, assim, o mercado espera que algum próximo governo, seja ele qual for, coloque uma pedra em cima disso, né, e mude essa trajetória. Se isso acontecer, tudo bem. E aí, por que eu acho que a eleição vai trazer tanta volatilidade? Porque em alguns momentos, né, o mercado vai olhar e falar assim, ó, que eu tenho três candidatos viáveis. Eu acho que o candidato A cuida bem do fiscal, acho que o candidato B cuida mais ou menos e acho que o candidato C não cuida. Cada hora que você tiver a pesquisa favorecendo um desses lados, o mercado vai falar, ó, bom, foi bom para o lado fiscal? Crescimento do país, né, taxa de juros para baixo, etc. Ruim para o lado fiscal? O país não cresce, taxa de juros para cima, etc. Então, o mercado vai ficar tentando inferir. Quem for o vencedor da vez, a cada pesquisa que sair, tem um efeito no mercado. E o mercado vai tentar antecipar aquele efeito e já colocar esse efeito no preço. Então, essa é a razão da volatilidade. Nós fizemos um estudo aqui na Aditus, e a nossa conclusão foi a seguinte: nos anos eleitorais, a volatilidade normalmente é algo entre 20% e 30% maior do que a volatilidade num ano normal.
Então, assim, se a volatilidade da bolsa no ano normal é 20%, no ano eleitoral ela é 25%, 26%. Chacoalha bem mais, né? É uma turbulência bem mais pesada. Agora queremos saber do Benites quais são as estratégias mais comuns e recomendadas para os investimentos diante da volatilidade causada pelas eleições. Ou seja, como aproveitar e ao mesmo tempo se proteger nesse cenário. A realidade é que a gente ainda tem no Brasil uma taxa de juro muito elevada. Então, a sensação que a gente tem hoje, quando a gente olha para os investimentos, é que não existe a necessidade de correr grandes riscos para você ser bem remunerado. Porque se você fica lá estacionado no CDI bonitinho, você é muito bem remunerado, tá? Então, eu acho que a gente tem, digamos, nesse ano de 2026, em particular, a gente tem uma sorte, que é o fato de poder passar por essa volatilidade com investimentos bastante conservadores. Imaginem, por outro lado, se o juro não tivesse a 15, o juro tivesse a 5. A gente ia precisar fazer alguma coisa, porque senão a gente não é remunerado. Então, hoje, eu acho que o CDI ser elevado da forma como é, ele acaba sendo uma vantagem nesse momento de volatilidade, porque estar pouco exposto a risco é uma estratégia válida e é uma estratégia que ainda remunera bem. Para além delas, gente, o que eu imagino que os gestores vão buscar? Eles vão buscar todas as estratégias que a gente já conhece. Bolsa, exterior, pré-fixado, NTNB. Eles vão procurar tudo isso. Mas como eles vão fazer essas estratégias? Eu tendo a acreditar que nesse ano os gestores vão ser o que a gente convenciona no mercado de chamar de muito mais táticos. Que é o seguinte: não é você comprar um ativo e ficar esperando esse ativo para ver para onde ele vai. Você compra, ele subir um pouquinho, você vende. Aí, daqui a pouco, ele cai um pouquinho, você compra de novo. Ele subiu um pouquinho, você vende. Então, eu imagino que os gestores vão tentar se aproveitar dessa volatilidade em favor de si mesmos. Cada vez que o mercado for muito para cima, vende. Cada vez que for muito para baixo, compra. E tenta ganhar dinheiro surfando essa volatilidade. É isso que a gente imagina que vai acontecer. É claro que falar isso, gente, é muito fácil. Né? Ah, gente, quando começar a cair, você compra. Quando começar a subir, você vende. Pô, parece muito simples. Fazer isso na prática é muito mais difícil. Na teoria é fácil. Na prática não é tão fácil assim. Enfim, mas os gestores estão lá para isso, certo? Vamos ouvir agora a avaliação do Guilherme Benites sobre até que ponto as crises nos meios político, judiciário e instituições financeiras afetam os investimentos. Essas crises afetam sim os investimentos de uma maneira indireta. Por exemplo, o tema que todo mundo viveu, falou recentemente, foi o tema do Banco Master. O Banco Master era uma instituição que não estava presente na carteira dos fundos de pensão. Nenhuma entidade fechada de previdência complementar no Brasil tinha qualquer exposição ao Banco Master. Logo, a minha primeira resposta à sua pergunta seria a seguinte: não, não há nenhum tipo, né, de efeito dessa crise no mercado institucional. Porém, olhando um pouco mais a fundo, a gente diz que há sim. Por quê? Porque o Banco Master estava muito presente na carteira de muita pessoa física. A pessoa física que tinha Banco Master recebeu o dinheiro do FGC. Se ele tinha menos de 250 mil reais, recebeu, o FGC pagou, tudo certo, né? Nenhum estresse com relação a isso. Mas vamos lembrar que ela ficou 2 meses para receber. Culpa do FGC? Não, não foi nenhuma culpa do FGC. O FGC, quando tudo estava organizado, ele pagou. Só que foram 2 meses para organizar tudo. Então eu imagino que quem tinha, sei lá, 200 mil reais em Banco Master tinha a clara noção de que iria receber do FGC, mas em algum momento já não sabia quando. Então isso gera uma certa apreensão. Depois do evento Banco Master, o que a gente viu? As pessoas físicas têm evitado comprar papéis só porque o papel é garantido pelo FGC. Então, você não tem um efeito direto no mercado de fundo de pensão, mas o mercado sente alguns efeitos. O que aconteceu? Ato contínuo, os CDBs e letras financeiras dos bancões, Bradesco, Itaú, BTG e tal, passaram a pagar spreads cada vez menores. Ou seja, a segurança desse cara passou a valer mais. E esse cara tá na nossa carteira. Ah, então esse cara que estava na nossa carteira agora está pagando menos. Então, se eu tinha uma estratégia baseada em comprar letras financeiras de grandes bancos, agora eu posso esperar que essa estratégia vai me remunerar menos. Então, existe um efeito, sim, indireto é verdade, mas existe. Agora, vamos ouvir o que o Benites tem a nos dizer sobre o potencial da bolsa para este ano. No momento em que nós conversamos aqui, em que a gente grava esse podcast, a bolsa deve estar aí ao redor de 183, 182, uma coisa por aí. Mas daqui até o final do ano, a gente tem uma expectativa de que o CDI pague alguma coisa perto de 1% ao mês ainda. E a gente tem quase 10 meses até o final do ano. Então, eu diria que, pelo simples custo de oportunidade, né, assim, se hoje eu tenho 180 mil reais e invisto em CDI,
no final do ano eu vou ter quase 200. Então, se eu invisto 180 mil em bolsa, é bom que eu tenha pelo menos os mesmos quase 200 ou mais, porque eu estou correndo um mega risco. Então, pelo simples custo de oportunidade, a bolsa deveria terminar o ano perto de uns 200 mil pontos. O que mais a gente acha que pode entrar nessa conta? Hoje a gente está no meio de uma volatilidade gigantesca, então talvez a conta não fique tão fácil assim. Mas no início do ano, né, o mercado tinha na cabeça que a Selic terminaria o ano a 12. O mercado acha que, a depender das condições aí do lado fiscal, a gente tem a oportunidade de ter menos juros. Então, essa Selic que deveria terminar o ano em 12, pode terminar o ano em 10, 9, né? Então, eu não acho que isso acontece esse ano, mas pode ser uma perspectiva para o ano que vem. Se a gente tem uma diminuição além do que está sendo esperado de Selic, a gente tem um impacto positivo na bolsa. O mercado usa uma continha, que é uma conta muito de padaria, que é a seguinte: a cada 1 ponto percentual de redução na Selic, a gente tem 10% de ganho na bolsa. Então, se a Selic deixa de ser 12 e vai para 10, a gente tem 2 pontos percentuais de ganho, portanto, 20% na bolsa. 200 mil de bolsa mais 20%, 240. Então, assim, a gente entende que, a depender do cenário fiscal que vai ser verdade pós-eleição, a gente poderia ter uma bolsa que terminaria o ano tranquilamente aí perto de 240, 250 mil pontos. Em termos de potencial, até onde a gente pode chegar, eu acho que esse número seria bem verídico e bem verossímil com o cenário que a gente está desenhando. Mas, para isso, a gente precisa de um equilíbrio fiscal maior. Para finalizar, vamos ouvir a avaliação do Benítez sobre o possível prolongamento da guerra no Irã e se isso pode mudar o rumo que se esperava do mercado financeiro nesse início de ano. Pode mudar muito. Inclusive, a gente viu já, nesses últimos dias, a gente já viu vários gestores diminuírem as suas posições para esperar alguma perspectiva mais clara dessa guerra, sem ficar enfrentando tanta turbulência nos seus resultados. Por que que isso pode mudar muito? A principal preocupação do mercado é o quanto essa guerra vai encarecer petróleo. E uma preocupação lateral, que não é tão menor assim, é o quanto que ela vai encarecer a distribuição por conta do Estreito de Hormuz, né? Então, quer dizer, você tem aqui um encarecimento geral de tudo que passa por aquela região. O petróleo, logicamente, talvez seja um insumo mais importante nesse momento. E o petróleo, ele tem, na verdade, um efeito no mercado que é muito ruim, que é um efeito de gerar inflação. O petróleo, basicamente, é um insumo para gasolina e diesel. Gasolina e diesel, a depender do país, é um insumo para tudo. Pega, por exemplo, o nosso caso aqui de Brasil. O Brasil é um país cuja distribuição é essencialmente rodoviária. Se o diesel sobe R$ 1, tudo sobe R$ 1, né? E não tem muito o que fazer, porque o motorista do caminhão do diesel, ele não consegue absorver esse frete. Ele vai repassar esse custo para o produto. Então, o grande receio do mercado é que o petróleo suba e fique alto. Em o petróleo ficando alto, a gente vai ter um impacto na inflação. Tendo impacto na inflação, os bancos centrais são obrigados a manter o juro mais alto para não deixar a inflação explodir. Então, ele vai ter que segurar um pouco a economia. E com isso, você ainda tem um crescimento mundial menor. Esse é o grande drama que a gente vê hoje. Não é o cenário base do mercado. O mercado ainda acha que essa guerra tem potencial para acabar mais cedo, até porque o Trump tem uma pressão de tempo nessa guerra, né? Uma vez que tem as eleições lá de midterms, etc. E essa guerra não tem sido muito popular, essa é a verdade. Só que a guerra não vai acabar porque a pressão pública quer que ela acabe ou a imprensa quer que ela acabe. Na realidade, a guerra vai acabar quando os objetivos, né, dos países que decidirem entrar na guerra forem atingidos. Não há hoje muita clareza quanto a qual é o objetivo exato do Trump. Ao longo das primeiras semanas da guerra, o mercado ainda insistiu. Assim, ó, isso aqui não tá com cara de que vai demorar muito, tá? Então vamos ficar com as posições. Mas a verdade é que aquelas 3, 4 semanas iniciais que o Trump falou, na verdade já está indo, né, para o final da terceira, e até agora, né, não tem nenhum sinal de que o conflito tá diminuindo, né, ao contrário. Então, o mercado decidiu tirar o pé, né, e esperar até onde vai isso, né, ter uma perspectiva um pouco melhor, para aí sim, né, tomar alguma atitude em relação a ela. Acabamos de ouvir o consultor financeiro Guilherme Benítez, sócio-diretor da Aditus e integrante do Comitê de Investimentos da Funsegem. Esperamos que você tenha gostado deste episódio. Aguarde as novidades no próximo podcast Funsegem.